A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Jean Porto dos Santos e estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui nesse grupo tão especial da Junta Mundial de Missões. Quero agradecer publicamente ao convite feito aí, pela nossa tia Meirinha, como também, Priscília Terra, enfim, toda a diretoria do JMMI. É uma honra poder estar participando desse momento tão especial que é um treinamento para a liderança desse tão relevante ministério que tem sido uma bênção em todo o Brasil. Bom, eu estou muito honrado, muito feliz pela oportunidade. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Quero saber dos amados se a conexão está boa, se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo falar, enfim, para que nós possamos então dar a continuação aqui ao nosso assunto muito especial. E hoje eu quero falar sobre os pilares, os pilares importantes de um verdadeiro chamado. Bom, antes disso, também quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou o pastor Jean Porto dos Santos, sou aqui de Santa Catarina, região fria do Brasil, e é uma honra poder estar juntamente com os irmãos, fazendo então aqui essa live e falando desse assunto tão importante. Eu sirvo no Ministério Infantil na minha igreja, sou pastor, tenho me comprometido de uma forma profunda no ministério infantil e estou muito feliz por poder servir a Deus servindo as crianças. E hoje eu quero falar sobre os pilares de um verdadeiro chamado para o ministério com crianças. E antes de eu trazer aqui essa meditação, eu quero ler um versículo bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo escreve para a igreja de Coríntios, trazendo aqui sobre um assunto, a ressurreição dos corpos, dizendo que nós que estamos vivos seremos transformados, e ele termina esse capítulo trazendo esta verdade, falando para os irmãos. Eu digo aqui que é uma chamada de atenção para os irmãos, de como os irmãos deveriam se comportar no desenvolvimento do seu ministério. E Paulo então ele diz: olha, meus amados irmãos, vocês precisam, e aqui nós vamos ver 3 características para todos aqueles que estão comprometidos com a obra de Deus, ou que Deus espera de nós, que nós sejamos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Bom, quando a tia Mirinha me convidou para trazer uma palavra para os amados irmãos da junta a respeito do chamado de Deus, Deus então me levou a entender a importância de falarmos sobre pilares. O que é um pilar? Pilar é aquilo que traz uma sustentação ou sustentabilidade para algo. Isso é muito importante. Às vezes os pilares que trazem a sustentação nós nem vemos, mas são aquilo que permite com que aquilo que nós estamos construindo continue de pé. Hoje em dia eu observo que, infelizmente, há muitos ministros de crianças equivocados no sentido da fundamentação dos seus ministérios. Há muitos líderes querendo construir algo relevante, começando pelo telhado. Não tem como construir algo começando pelo telhado. Há uma necessidade de começar uma construção pelos fundamentos. Infelizmente, há um contingente de liderança de crianças que ainda não entenderam
a importância de alicerçar um ministério sobre pilares firmes que vão dar sustentabilidade a todo o projeto. Então aqui eu quero falar de 5 pilares que eu trago como 5 Cs, né? 5 Cs do chamado. Então são 5 palavras que começam com a letra C. E aí eu quero falar sobre isso, sobre esse tema. Pilares de um verdadeiro chamado. E o primeiro pilar que começa aí com a letra C, o primeiro pilar é Cristo. Sim, nós precisamos entender e compreender quem nós somos em Cristo, né, e o que Ele representa no nosso ministério. Nós precisamos entender que o centro do nosso ministério não deve estar em pessoas, que a motivação do nosso ministério não deve estar fundamentado em situações, que o nosso ministério ele deve estar fundamentado em Cristo. Cristo é o centro de todo o nosso ministério. Quando nós temos Cristo como verdadeiro fundamento do nosso ministério, nós até podemos, né, e acredito que isso já aconteceu com vocês, passarem por lutas, dificuldades, porque realmente o ministério infantil é um ministério desafiador. Quem diz que o ministério infantil é um ministério fácil, né? Realmente nós precisamos entender que o ministério infantil é um ministério cheio de desafios. Há uma necessidade de compreendermos que o ministério com criança, né, não é um ministério fácil de ser praticado. E eu digo isso porque pelas diversas distorções em relação ao ministério com criança, as diversas visões distorcidas em relação ao ministério com criança, principalmente quando nós falamos da prática do ministério com criança nas nossas igrejas. Há uma distorção de visão, e por haver essa distorção de visão, nós muitas vezes encontramos muitas barreiras para desenvolver o nosso ministério. Mas quando o nosso ministério está fundamentado neste pilar que é Cristo, daí nós entendemos a necessidade de verdadeiramente trazer Cristo para o nosso ministério. Há uma grande diferença quando, né, eu percebo em ministros de crianças, quando entendem que o verdadeiro compromisso é com Cristo, é com o dono do nosso chamado. Então há uma necessidade de nós entendermos. Então, para mim, o primeiro pilar para dar sustentação ao ministério é Cristo. Que o nosso ministério possa ser cheio, né, e mergulhado na pessoa de Cristo. Nós entendemos que quando nós lemos a palavra de Deus, e ali nós vemos, né, a Bíblia deixando bem claro, Jesus Cristo. Olha que interessante. Por que a Bíblia deixa bem claro, trazendo o nome de Jesus Cristo? Porque Jesus, naquela época, era um nome muito comum, mas Cristo era a revelação da promessa de Deus para o seu povo. Cristo era a revelação do Cristo prometido, daquele que traria governo e senhorio sobre aquela nação. Então, quando eu falo, né, que o nosso fundamento deve ser Cristo, eu também estou falando nessa perspectiva. Cristo deve ser o dono do nosso ministério. Ele deve ser o Senhor do nosso ministério. Ele deve estar acima de todas as nossas motivações. E é muito importante nós entendermos isso. Quando nós colocamos toda a nossa motivação em Cristo e entendemos que Ele é o que governa a nossa vida, com certeza nós nos frustramos muito menos, né? Nós realmente entendemos que somos chamados para servir a Cristo. Nós somos chamados para servir no ministério com essa motivação. Então a primeira
primeiro C, né, o primeiro pilar é Cristo. Bom, gente, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão entrando aí. Se por acaso a conexão não estiver boa ou, né, tiver alguma dificuldade aí no áudio, me dizem, né? Estou aqui vendo vários irmãos entrando. Um abraço para todos vocês e vamos continuar o nosso estudo bíblico. Então, o verdadeiro chamado, né? O verdadeiro chamado reconhece Cristo como dono do seu chamado. O verdadeiro chamado para o ministério com criança sabe que ele está desenvolvendo o seu ministério fundamentado nesta verdade. E eu tenho orado a Deus, né, para que o meu ministério realmente seja mergulhado na pessoa de Cristo. Que através do meu ministério, Cristo possa se manifestar em mim e através de mim. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Bom, gente, um outro pilar muito importante para que nós possamos, né, ter um ministério, um verdadeiro chamado, e aqui eu falo sobre os pilares de um verdadeiro chamado. Para mim, é a convicção. A convicção é muito importante. Às vezes eu percebo que o inimigo luta nessa questão na legalidade da dúvida, nas sementes de dúvida, no coração de muitos ministros de criança. Geralmente, quando eu estou lecionando em algum seminário, né, em vários lugares que Deus tem me levado, às vezes eu tenho tido oportunidade de ouvir algumas pessoas e essas pessoas abrem o coração e geralmente algumas pessoas dizem assim: eu não tenho certeza se esse é o meu chamado, eu não tenho certeza se é esta área que Deus quer que, né, eu sirva e tal. E eu vejo que o inimigo realmente trabalha, né, nestas sementes de dúvidas, de incertezas. E eu sempre digo que, diante de tudo aquilo que eu já passei no ministério, as minhas vivências, o que me fez permanecer foi a convicção do meu chamado. Por isso que é importante que algumas frases, né, que nós ouvimos sejam excluídas do coração daquele que é verdadeiramente chamado por Deus. Por exemplo, caí de paraquedas. Eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu vou ver se realmente esta é a minha área para servir no ministério. Eu acredito que os verdadeiros chamados por Deus, né, o próprio Espírito Santo gera no seu coração esta convicção. Ministério infantil não é um lugar para test drive. Vamos fazer um teste. Vamos ver o que vai acontecer. Esses dias atrás, eu estava voltando de uma viagem e a conexão era no aeroporto de Guarulhos e eu fui tomar um café, né? Fui até uma cafeteria e de repente, quando eu estava ali para fazer o meu pedido, eu vi atrás do atendente uma porta. E nessa porta estava escrito: somente pessoas autorizadas. Eu entendi que para ultrapassar aquela porta, somente pessoas autorizadas podiam fazer isso, né? Que se a pessoa não fosse autorizada, aquela porta não se abriria. E automaticamente eu meditei na nossa chamada, né, do Ministério com Crianças. Realmente, que nós possamos ter líderes verdadeiramente chamados e que o Ministério Infantil seja realmente, né, uma porta que só vai ser aberta para aqueles que são verdadeiramente autorizados por Deus para passar por esta porta. Por isso, meus amados irmãos, há uma necessidade de realmente entendermos e orarmos para que Deus levante pessoas convictas do seu chamado para servir no ministério com crianças. Nós não precisamos, né, ficar oferecendo o ministério da nossa igreja como se fosse, né, algo inferior aos outros ministérios. Por favor, se você pode ajudar. Por favor, entre no ministério infantil. Por favor, olha, nós estamos precisando de ajuda. Não faça com que o seu ministério infantil seja um lugar ocupado, né, por pessoas
que não tenham verdadeiramente chamada de Deus, convicção da chamada. Então há uma necessidade de nós orarmos para que Deus envie pessoas que sejam verdadeiramente chamadas para exercer esse ministério nas nossas igrejas. Que a porta do ministério infantil das nossas igrejas se abram somente para pessoas que sejam verdadeiramente autorizadas por Deus para ultrapassar esta porta. E eu tenho orado para que Deus realmente levante líderes convictos da sua chamada. Então, um dos principais pilares de um verdadeiro chamado é esta convicção. E quando eu tenho essa oportunidade de falar com as pessoas que dizem, eu não sei se eu sou chamado, eu não sei se eu não, eu digo, olha, o único que pode te dar esta resposta é o dono do teu chamado. Deus chama pessoas. Deus não chama coisas. Deus chama pessoas. Deus, ele é o único que pode gerar esta convicção do chamado. Por isso que há uma necessidade de um líder mergulhar na sua vida devocional, leitura da palavra, oração. Eu acredito que Deus ainda usa pessoas para confirmar o nosso chamado. Mas, quais são os aspectos que revelam que uma pessoa é verdadeiramente chamada por Deus para exercer o ministério? O nosso ministério é manifestado tanto no céu como na terra. Mas eu quero falar dos aspectos da terra, da materialidade do nosso chamado. O nosso chamado se manifesta na terra através de dons, talentos e aptidões naturais. Vou explicar um pouco melhor. O Deus que chama é o Deus que capacita para que a pessoa possa viver o seu chamado. O mesmo Deus que chama é o Deus que envia. O mesmo Deus que chama e envia é o Deus que capacita para que você possa viver o seu chamado, através de dons, talentos e aptidões naturais. Deus nos capacita para o exercício do nosso ministério. A minha capacidade não vem pela quantidade de curso que eu faço, não vem das minhas pós-graduações que eu tenho, nem dos livros que eu leio, mas a minha capacitação, ela vem de Deus. Que nós possamos entender que somos completamente dependentes do agir de Deus em nós e através de nós. E o Espírito Santo pode gerar em nós esta convicção. Eu tenho certeza que eu estou falando para líderes que são convictos na sua chamada. Então, o primeiro pilar é Cristo, o segundo pilar é convicção, o terceiro pilar eu quero falar de compromisso. Isso mesmo. O verdadeiro chamado gera comprometimento. Não tem como dizer, eu sou chamado por Deus para o ministério infantil, e a minha atitude for uma atitude de uma pessoa que não é comprometida. Infelizmente, nas nossas igrejas, há muitos envolvidos e poucos comprometidos. Há uma grande diferença entre envolvimento e comprometimento. De uma forma muito prática, por exemplo, na nossa equipe de ministério pode ter 30 pessoas. E daí você vai lá no grupo do WhatsApp e diz, nossa, nós temos 30 membros do nosso, da equipe do ministério infantil da nossa igreja. Mas às vezes você precisa de uma pessoa e não encontra. E aí você entende que há muitos envolvidos e poucos comprometidos. O envolvimento não custa nada. O comprometimento custa tudo. Há uma necessidade de entendermos que se verdadeiramente somos chamados por Deus, esta convicção vai gerar comprometimento. Quando nós lemos os evangelhos, quando nós vemos ali Jesus ensinando os seus discípulos, nós entendemos que Jesus levou os seus discípulos a um comprometimento,
há uma renúncia, há uma cruz, há, uma quebra do conforto. Hoje eu percebo que há líderes que não querem sangrar, há líderes que não querem chorar, há líderes que não querem sofrer, há líderes que não querem sentir desconforto. Eu estava pregando na Bahia e o Espírito Santo gerou uma palavra no meu coração e eu quero dividir com vocês a seguinte frase: há muitos líderes que preferem a dor da esterilidade do que a dor de gerar discípulos. Há muitos líderes que no primeiro confronto, na primeira luta, na primeira prova, no primeiro desconforto, abandonam tudo. Mas aqueles que estão convictos entendem que mesmo chorando, há necessidade de comprometimento. Mesmo doendo, há necessidade do comprometimento. Mesmo sangrando, há necessidade do comprometimento. Mesmo doendo, há necessidade do comprometimento. Nós não seguimos a Deus no nosso chamado pelaquilo que nós sentimos. Nós seguimos firmes o nosso chamado pela convicção da voz daquele que nos chamou. A convicção vai gerar em você a certeza de que mesmo na prova, que mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo sangrando, mesmo chorando, você está no centro da vontade de Deus, porque Deus te chamou para exercer esse chamado. Vocês têm um curso que diz: Ministério Infantil não é um psil, mas sim é um chamado de Deus. E nós precisamos ter essa convicção. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus gere convicção no coração de muitos aqueles que são envolvidos, mas que tenham coragem de poder mergulhar na chamada, e se transformarem em pessoas comprometidas para a glória de Deus. Então vamos lá. Eu já falei do primeiro pilar, que é Cristo. O segundo pilar, a convicção. O terceiro pilar, compromisso. E agora eu quero falar do quarto pilar, que é coragem. Isso mesmo, coragem. Eu quero dizer para você: tenha coragem de servir a Deus servindo as crianças. Tenha coragem para se levantar como voz profética para esta geração. Tenha coragem de se levantar em defesa daqueles que não têm voz. Tenha coragem de se levantar para viver a plenitude do seu ministério. Tenha coragem para ser fiel ao chamado de Deus na sua vida. Tenha coragem para poder servir a Deus servindo as crianças. E esta palavra é uma palavra profética para alguém que está ouvindo esta live. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, não é tempo de abandonar, é tempo de se levantar em coragem. Deus vai te dar coragem para se levantar, para que você possa viver a plenitude do seu ministério. E quando eu falo coragem, estou falando coragem em Deus. Há uma necessidade de entendermos isso. Eu estava lendo a Bíblia num devocional e cheguei naquela parte onde Paulo estava junto com várias pessoas num navio e houve um naufrágio. E ali então, houve um grande prejuízo e eles achavam que iam morrer. E o anjo do Senhor apareceu para Paulo dizendo: Paulo, tenha coragem. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo está te dizendo: tenha coragem. Tenha coragem de se levantar em defesa do ministério infantil aí na sua cidade, na sua igreja, com os seus liderados. Tenha coragem de ser a boca de Deus no meio desse vale de ossos secos, que muitas vezes é o ministério com crianças em muitos lugares.
em muitos estados. Eu estava pensando sobre isso, sobre essa profecia, essa experiência que Ezequiel teve do Vale dos Ossos Secos. E há muitos lugares que o ministério infantil no Brasil é um vale de ossos secos. Eu falo muito do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul. Quanta necessidade há no sul do Brasil. E muitas vezes eu vejo em muitos lugares o ministério infantil como um grande vale de ossos secos. Mas a voz de Deus para o profeta foi: se levante, Ezequiel, se levante e profetiza ao homem. Diga para esses ossos, que há vida, que há esperança. E ali se levantou um grande exército diante do profeta. Eu quero dizer para você, tenha coragem para profetizar que os ossos secos do ministério infantil da sua cidade serão restaurados e um grande exército vai se levantar para a glória de Deus. Eu sinto a autoridade de Deus nesta palavra. Eu sinto Deus falando conosco através dessa palavra. E se você estiver aí nesse lugar e sente que esta palavra é para você, levante as suas mãos agora, porque o Espírito Santo está te dando autoridade aí, aonde você está. Não é somente uma live, não. É algo que Deus está gerando na eternidade. O Espírito Santo está movendo, os céus estão entrando em ação aí onde você está, nas suas casa. Quem sabe você, vou assistir mais uma live, mas não. O Espírito Santo está te dizendo: profetiza nesse momento. Traga vida sobre os vales dos ossos secos do ministério infantil da sua igreja, da sua cidade, do teu estado. Declare, profetize palavra de Deus. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar recursos, Deus vai levantar homens, Deus vai levantar mulheres, Deus vai levantar obreiros, Deus vai transformar o ministério infantil da sua igreja. Deus vai levantar um grande exército. Declare esta verdade agora, aonde você estiver. O Espírito Santo está te enchendo de coragem, o Espírito Santo está te enchendo de convicção e de certeza. Os céus estão se movimentando aí na sua sala, no seu quarto, no seu escritório. Os céus estão se movimentando e o Espírito Santo está te dizendo: profetiza vida sobre o vale de ossos secos. E tenha coragem. E se levante como homem de Deus e como mulher de Deus para esta geração. Aleluia! Glória a Deus. E eu quero terminar dizendo de um outro pilar, que é a compaixão. Isso mesmo, compaixão é um dos pilares do verdadeiro chamado. A Bíblia diz que um dia Jesus estava diante de uma grande multidão. Mateus capítulo 6, versículo 30 e 34. E diz que ele sentiu grande compaixão. O que eu quero dizer para os amados irmãos do Ministério Infantil, da Junta Mundial de Missões, que o nosso coração se encha de compaixão pela próxima geração. Que nós não saímos da nossa casa para pregar sem compaixão. Que o nosso recurso não seja construído sem compaixão. Que as nossas mensagens sejam mergulhadas e encharcadas de compaixão. Ministério não é status, ministério não é aplauso, ministério não é confete, ministério não é uma plataforma de elogio, ministério é uma plataforma de serviço, e que nós possamos ser motivados por esse sentimento que teve no coração de Jesus. Jesus olhou a multidão como ovelhas sem pastor, e ele sentiu compaixão. E compaixão é uma virtude que se manifesta, quando nós olhamos alguma pessoa que está sofrendo. Então, esta compaixão nos leva a sentir o desejo de ajudar ou confortar. Que nós possamos
desenvolver o nosso ministério em atos de compaixão. Eu não vou pregar porque a igreja é grande ou porque a igreja é pequena. Eu não vou ir porque me ofereceram isso ou me ofereceram aquilo. Mas eu vou ir movido por uma compaixão pela próxima geração. Líderes de olhos secos, que não choram, tem algo errado. Líderes que não sentem compaixão, tem algo errado. Que nós possamos entender que o nosso verdadeiro chamado está fundamentado em Cristo, na convicção do nosso chamado, no compromisso para desenvolver o nosso chamado, na coragem para desenvolver o nosso chamado. Mas o nosso coração precisa continuar sendo um coração de carne. Os nossos olhos não podem continuar secos. Há uma necessidade de entendermos isso. Paulo, ao escrever para a igreja em Atos, na verdade foi Lucas que escreveu, e Lucas traz ali, e Paulo serviu a igreja com trabalho, renúncia e lágrimas. Isso, a compaixão gera um coração verdadeiramente, sentindo a necessidade pelo outro. Amados, que nós possamos sentir as necessidades das crianças da nossa cidade. Que nós possamos sentir a necessidade dos problemas que as nossas crianças estão enfrentando. Que nós possamos ter o sentimento do coração de Jesus, sentir compaixão. E eu termino esta palavra trazendo para vocês algo que Deus tem gerado no meu coração. Uns dias atrás eu estava indo para o Amapá para um treinamento de líderes. Enquanto eu estava indo dentro do avião, o Espírito Santo falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus e o Espírito Santo falou comigo dizendo: Jean, me sirva com intensidade e verdade. E aquilo, meus irmãos, me confrontou de tal maneira. E eu fiquei meditando a viagem toda, o que seria servir a Deus com intensidade. Todos nós sabemos ser intenso, paixão, fervor. E o que significa servir a Deus de verdade? E aí eu comecei a analisar qual é a verdadeira motivação do meu coração em aceitar uma agenda. Qual é a verdadeira motivação do meu coração para eu sair da minha casa e ir para outro lugar? Qual é a verdadeira motivação do meu coração em exercer o meu ministério? E Deus estava dizendo: seja verdadeiro comigo, seja verdadeiro com você, seja verdadeiro com a igreja, seja verdadeiro, sirva o teu chamado com intensidade e verdade. E eu quero dizer para os amados irmãos aqui da junta, que vocês possam servir a Deus alicerçados nesses pilares de um verdadeiro chamado: Cristo, convicção, compaixão, compromisso e coragem. E que você possa servir a Deus com intensidade e verdade, sabendo, como está escrito no primeiro versículo que eu li no início desta live: porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Existe uma recompensa, e essa recompensa, ela é eterna. Que Deus te levante para que o nome do Senhor seja glorificado em você e através de você. É uma honra poder participar aqui dessa transmissão. Eu me coloco à disposição. Eu tenho a convicção que Deus me chamou para servir o corpo de Cristo, e eu me coloco à disposição. Eu tenho viajado por vários lugares do Brasil, e aonde eu tenho ido, eu tenho falado da importância da Junta Mundial de Missões.
da importância do trabalho que vocês desenvolvem em todo o Brasil e fora do Brasil. Eu quero ter a honra de poder orar por vocês nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro por cada irmã, por cada irmão que está aqui nesta live, que o Senhor tratou no nosso coração, nos trazendo à memória a importância de estarmos firmes diante da Tua presença. Eu oro por cada agente de salvação, por cada líder, por cada irmão, por cada irmã espalhada por esse Brasil todo. E eu quero te dizer, Senhor, que nós estamos aqui com o nosso coração aberto para viver o extraordinário de Deus no nosso ministério. Nós estamos abertos, Senhor, para ir aonde nós não fomos, fazer aquilo que nós ainda não fizemos, viver aquilo que nós não vivemos. Por isso, em nome de Jesus, eu oro por cada líder, por cada irmão, por cada irmã nesse momento. Traga fogo de Deus sobre a vida deles. Traga convicção, traga coragem, traga ânimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a falar com eles através de sonhos, profecias. Manifesta, Senhor, a Tua vontade sobre a vida deles. Que o Senhor possa queimar ainda mais as nossas vidas como sacrifícios para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Uma honra poder estar participando desse projeto tão lindo que é a Junta Mundial de Missões. Me coloco à disposição através do meu WhatsApp. Se a coordenadora quiser colocar aí, meu WhatsApp 47 9 9785 9766, ok? Se quiser fixar aí o meu telefone, é 47 9 9785 9766. Amém, amados? Eu estou sentindo o meu coração queimando e tenho certeza que esse fogo que está aqui no meu coração também está queimando o seu coração. É tempo de queimarmos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Uma honra.